Mas, ao mesmo tempo que quando cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a viver em nós, a Bíblia nos orienta que nós precisamos nutrir a presença do Espírito dentro de nós. Porque a Bíblia diz que nós podemos nos esvaziar do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós podemos também, aos poucos, ir apagando a ação do Espírito Santo em nossa vida. E é bem verdade que muitos de nós, embora saibamos que o Espírito Santo vive em nós, podemos admitir humildemente que o Espírito Santo ocupa um lugar muito lá no fundo da gente, a ponto de nós não conseguirmos identificá-lo, de nós não conseguirmos senti-lo, de nós não conseguirmos vê-lo agindo verdadeiramente em nossas vidas. Em um momento, eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, e ela estava dando a entender que esse desejo de buscar a Deus, essa vontade de orar, esse desejo de ouvir a voz de Deus e de receber orientação do Senhor, é uma coisa de novo convertido. Ele falou assim, não, isso funciona para novo convertido, mas nós que já estamos na igreja há muito tempo, a gente lê a palavra, se baseia na palavra e acabou. E eu fiquei pensando dentro do meu coração, e o Espírito Santo de Deus, que está vivo em nós, essa pessoa santíssima de Deus que habita em nós, será que Ele não tem nada para nos ensinar? Será que Ele não tem nada para nos oferecer? Será que esse Deus que vive em nós não deve criar essas motivações, essas santas intenções, esses desejos de viver a plenitude de Deus em nossas vidas? E é bem verdade, meus irmãos, e com tristeza falo isso aos irmãos, que se o Espírito Santo deixasse algumas igrejas, essas igrejas demorariam talvez anos para perceber que o Espírito Santo não está mais presente. A ponto de vermos coisas escandalosas como vi numa igreja que tive a oportunidade de trabalhar, que a igreja escolheu um homem para ser seu pastor, ele ficou pastoreando essa igreja por alguns anos, e depois a igreja descobriu que ele era um falsário, nunca tinha sido pastor de nada, nunca tinha estudado onde disse que estudou, nunca fez concílio onde disse que fez concílio, nunca foi pastor das igrejas que disse que foi pastor, ele simplesmente era um usurpador que chegou na igreja, foi se aquerenciando, e a igreja o escolheu como pastor da igreja, e ele ficou alguns anos presidindo a igreja, sem ser um pastor de fato. E a pergunta que cai no nosso coração é a seguinte: como é possível que o Espírito Santo não tenha falado ao coração de nenhum daqueles crentes, dizendo, tem uma coisa errada aí? A verdade é que muitos de nós estamos com os ouvidos fechados às orientações do Espírito, estamos com o coração tão frio e tão empedernido, que somos insensíveis ao que o Espírito quer fazer nas nossas vidas. Por isso, ao longo dessas 7 semanas, e você pode embarcar comigo nelas, vindo aqui nos cultos, adquirindo o livro, nós vamos caminhar sobre a teologia e a vida no Espírito Santo. E o meu objetivo é que, ao final dessa série, você sinta o seu coração aquecido e passe a ter o Espírito Santo como seu melhor amigo, como Deus vivo em você, dando a Ele a liberdade para Ele transformá-lo e usá-lo da maneira como Ele deseja lhe usar. É bem verdade que algumas pessoas dizem o que o primeiro capítulo desse livro define. Eu já tenho Jesus, eu já creio em Jesus, então por que eu preciso da pessoa do Espírito Santo? Se Jesus já me salvou, se a minha vida já está aos pés de Cristo, o que o Espírito Santo tem para fazer dentro dessa equação? E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você neste momento. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 16, dos versos 5 a 15. João 16, de 5 a 15. João 16, 5. Nesse texto nós vamos ver Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos. São os últimos dias de Jesus sobre a face da terra. Ele está prestes a ir à cruz. E ele está conversando com os seus discípulos sobre esse assunto. Diz assim a palavra de Deus: agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso,
entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Amém? Perceba que dentro da teologia bíblica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam o mesmo Deus. Aquilo que nós chamamos de a Santíssima Trindade. O Deus que é três ao mesmo tempo. E isso, como o Rômulo falava comigo no almoço hoje, é um grande paradoxo. Porque na nossa realidade, nós não conhecemos nada que seja três e ao mesmo tempo um. Isso é algo que só existe na figura do Deus em que nós cremos. Mas quando lemos as páginas da Bíblia, nós percebemos que existem três pessoas nessa deidade. O Pai, aquele que tudo criou, que tudo sustenta. O Filho, que redimiu todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja desde a ascensão de Cristo até a sua volta. É o Deus presente nesse tempo. E que na economia da Trindade, essas três pessoas se relacionam uma com a outra, vivem uma na outra, são todas frutos da mesma essência, coexistem perfeitamente. Mas cada uma dessas pessoas tem a sua atuação na vida do povo de Deus, na vida daqueles que creem no Senhor. Como acabei de falar, o Pai é aquele que tudo criou, é aquele que enviou os profetas no Antigo Testamento. O Filho é aquele que veio redimir a humanidade através do seu sacrifício. E o Espírito Santo é o Deus presente nesta era. Ele é o resultado de uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Perceba que coisa doida que Jesus fala aos seus discípulos nesse texto que acabamos de ler. Ele diz, agora eu vou para o Pai, eu vou deixar vocês. Vocês não me verão mais. Eu vou para um lugar diferente de vocês. Imagine que você esteve andando com Jesus todos os dias nos últimos 3 anos. Comendo à mesma mesa que Jesus, dormindo no mesmo quarto que Jesus, andando os mesmos caminhos de Jesus. Imagine que você testemunhou todos os milagres do Senhor, que você viu os grandes discursos de Jesus, que você foi alguém que foi testemunha ocular bem de perto de tudo que Jesus fez. Assim eram os discípulos com os quais Jesus estava se comunicando neste momento. E ele diz, agora eu não estarei mais com vocês, mas é bom que isso aconteça. Imagine como ficaria a sua cara. Como que isso pode ser bom? Como que de alguma forma, Jesus não estar mais presente aqui pode ser bom para mim? E Jesus explica isso para os seus discípulos dizendo, quando eu for, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito então passará a conduzi-los. E vocês vão ter com o Espírito um tipo de relacionamento diferente do relacionamento que tem comigo. O relacionamento que vocês terão com o Espírito Santo será mais intenso e mais profundo. E ele gerará na vida de vocês coisas especiais da parte desse Deus que é trino. Então vocês precisam esperar e desejar o Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus subir aos céus, o livro de Atos, capítulo 1, nos narra isso. Jesus foi para o monte designado junto com seus discípulos, e ele então deu as suas últimas instruções aos discípulos, e dentro das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, ele disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque vocês receberão poder, quando vir sobre vocês
o Espírito Santo, e vocês então vão ser minhas testemunhas por todos os lugares onde vocês passarem. Jesus Cristo deu essa ordem aos discípulos que obedeceram essa ordem. Aqueles 120 homens se reuniram no lugar chamado cenáculo e ficaram orando e clamando a Deus até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E o texto diz que 40 dias depois, Jesus morreu na Páscoa, né? E depois ele subiu aos céus, e 40 dias depois, quando estava se comemorando a festa de Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles discípulos, e eles estão reunidos no cenáculo orando, quando o Espírito Santo vem sobre eles, e eles então sentem a presença viva de Cristo, recebem um poder e uma capacitação para anunciar a mensagem de uma forma como nunca tinham anunciado. E então nós vamos lendo o livro de Atos e vamos vendo como que aqueles homens, que segundo as palavras dos líderes judeus, na própria cidade de Jerusalém, homens indoutos e sem cultura, pescadores, homens simples, gente desprezada da Galileia, como que esses homens receberam um poder tão grande na sua vida, que fez com que eles transformassem a sua realidade próxima, depois a sua realidade mais longínqua, e que a mensagem do Evangelho chegasse até os confins da terra, chegando até eu e você, que vivemos muito longe de Jerusalém, não é verdade? Através do testemunho e da manifestação do poder de Deus na vida desses homens. A vinda do Espírito Santo fez diferença na vida deles. E esse texto da palavra que nós lemos hoje, de João capítulo 16, nos mostra alguns motivos pelos quais, ainda que tenhamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos dessa presença viva, nós precisamos desse Espírito atuando dentro de nós. E eu quero destacar 3 lições desse texto aos nossos corações esta noite. Você está preparado? Então dá uma sacudidinha quem está perto aí e fala assim: ei, acorda aí que o pastor ainda vai pregar. Muito bem, então, eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? Primeiro, porque Jesus disse que é melhor ter o Espírito Santo. Amém? Imagine, o autor do nosso livro dá esse exemplo, né? Você já imaginou como seria bom se você tivesse Jesus ao seu lado todos os dias? Você pudesse acordar de manhã, sentar na mesa com Jesus e dizer: Jesus, eu estou com uma dúvida, você pode me esclarecer? E Jesus Cristo lhe esclarecesse a sua dúvida? Você já imaginou como seria bom quando você está triste, abatido, você dissesse: Jesus, você pode me dar um abraço? E Jesus desse um abraço a você? Você já pensou como seria bom se você pudesse tirar as suas dúvidas com Jesus? Se você tivesse a pessoa física de Jesus Cristo, em carne e osso, ao seu lado, isso não seria um sonho, não seria algo maravilhoso? Seria algo majestoso. Mas Jesus Cristo não concedeu isso aos seus discípulos. Ele disse: é melhor que eu vá. E é melhor para vocês que o Espírito Santo esteja com vocês, porque Jesus Cristo sabia das suas limitações. Imagine se Jesus Cristo, pessoa física, vivesse na sua casa. Quantos segundos de paz você teria? A cada segundo haveria alguém na porta da sua casa dizendo: Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Você talvez quisesse falar com ele, mas seria muita gente procurando ele. Se Jesus ainda estivesse conosco, ele estaria limitado pelas limitações da natureza física. Ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia ser acessado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele não poderia atender a todos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ele estaria limitado pela sua realidade física. É por isso que Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eu agora, Jesus Cristo encarnado aqui, presente com vocês, eu tenho limitações. Paulo ensinou isso em Filipenses capítulo 2, quando diz que quando Jesus Cristo desceu dos céus, ele esvaziou-se da sua divindade e foi encontrado em forma humana. Jesus Cristo tinha as limitações da humanidade. Então é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: o Espírito vai ser melhor. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu peço orientação para o Espírito Santo na minha casa,
você pede na sua, e o Espírito Santo nos ouve ao mesmo tempo, e nos responde ao mesmo tempo. Quando nós estamos todos juntos no culto, o Espírito Santo fala comigo através da palavra de uma forma, e fala com você através de outra, e Ele não precisa que muitas palavras sejam pregadas, porque Ele é especialista em traduzir a mensagem de Deus ao nosso coração, de acordo com aquilo que nós necessitamos. O Espírito Santo pode ser acessado por todas as pessoas, em todos os lugares, o tempo todo, porque Ele é um ser espiritual. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, vocês creem no Espírito Santo, amém? Então vocês precisam crer que Ele é uma pessoa com quem a gente pode falar, uma pessoa que nós podemos sentir, uma pessoa com quem podemos nos relacionar. Ele é uma pessoa. Então por que ao invés de ficar sonhando como seria bom se Jesus morasse na sua casa, você não abre a sua mente para entender que o Espírito Santo está dentro de você? Ah, glória a Deus! Se nós entendêssemos isso, meus irmãos, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele está trabalhando em mim, eu posso me comunicar com Ele. Então quando eu acordo e não sei o que fazer, eu posso dizer ao Espírito Santo de Deus, me dá direção. E se nós fazemos isso com fé, e se nossos ouvidos não estão mucos para o que Ele fala, se a nossa vida não está cheia de carnalidade, se nós não estamos preocupados com tantas coisas que esse mundo nos coloca, nós ouvimos a doce voz do Espírito nos dando orientação. E aí é como se Jesus Cristo estivesse na nossa casa, porque o Espírito Santo, que é uno com o Pai e com o Filho, está dentro de nós nos direcionando. Jesus falou que seria melhor para mim e para você se o Espírito Santo viesse. Então nós precisamos fazer valer a presença viva do Espírito em nossos corações. Amém? Mas em segundo lugar, eu já tenho Jesus, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que atua em todas as fases da nossa salvação. Fale para quem está perto de você, sem o Espírito não dá. Olha o que Jesus falou aos seus discípulos: quando o Espírito vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que transforma a existência das pessoas. Jesus Cristo é aquele que atua propriamente no ato da salvação, porque é através da justiça de Cristo, do seu sacrifício da cruz, da sua morte remidora, do seu ato vicário que nós recebemos a salvação. Mas é o Espírito Santo que nos aproxima dessa graça, é o Espírito Santo que traduz esse ato de Jesus para nós, é Ele que nos traz para Deus. Independentemente de como você creia na ordem salutos, na ordem da salvação, se você acredita que a pessoa primeiro é chamada, ou primeiro é regenerada, eu não sei como você acredita, mas independentemente da ordem da salvação que você acredita, tenha certeza de que o Espírito Santo age em cada uma dessas fases. É Ele quem nos chama a atenção para o Evangelho, é Ele que faz com que em algum momento da nossa vida a gente diga: epa, tem uma verdade aí que eu não captei, eu preciso aprender essa verdade. É Ele que nos dá essa sede, essa fome pela palavra. E por vezes nós ficamos impressionados, porque conhecemos pessoas que achávamos que nunca se converteriam, nunca. Você falava, essa pessoa nunca vai crer em Cristo. E quando você menos espera, lá está ela com a mão levantada na igreja. Você fala, como que foi possível que essa pessoa que era um mau caráter, era uma pessoa completamente ateia, uma pessoa completamente distante, como foi possível que essa pessoa mudasse de mente tão rápido? Quem foi o mágico que fez uma transformação na mente dela? Quem foi a pessoa que derrotou a sua intelectualidade? É o Espírito Santo que oferece a graça irresistível do Senhor e que nos derrama uma enxurrada do amor de Deus, que nós dizemos, eu não consigo resistir a isso, esse chamado é eficaz, essa graça é maravilhosa, eu creio que é Ele que está me chamando. É o Espírito Santo que nos regenera, é Ele que faz com que alguém que só sabe pecar, só sabe fazer o que é errado,
comece pouco a pouco a deixar os seus pecados e a viver uma vida santa diante de Deus. Ele é aquele que faz o mentiroso ser um defensor da verdade. Ele é aquele, como diz o livro de Salmos, que nos tira do monte de lixo e nos coloca para nos assentar com os príncipes do seu povo. Ele é aquele que nos regenera. Ele é aquele que nos faz convertermos a Deus, que faz com que nós digamos: eu quero esse Jesus para mim, eu vou descer as águas do batismo, eu vou fazer parte da igreja, eu vou vestir a camisa de Cristo, eu vou fazer parte disso. É o Espírito que nos justifica diante do Pai, é o Espírito que nos dá o Espírito de adoção. Lembra do que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8? O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e é só pelo Espírito Santo do Senhor que eu e você podemos dizer aquela expressão que o apóstolo Paulo fala, você lembra? Abba, Pai, que quer dizer paizinho, papai. A forma como a criança recém-nascida chama o seu pai. As primeiras palavras que a criança fala normalmente são palavras labiais, né? Abba, babá, babá, abba, paizinho, pai querido. É só o Espírito que nos dá esse desejo de adoção. É o Espírito que santifica a nossa vida. É o Espírito que nos faz perseverar diante das adversidades da fé. E por fim, é o Espírito que entregará a igreja de Jesus Cristo a Ele quando Ele voltar, dizendo: está aqui a noiva ataviada, preparada, redimida, santificada, sem ruga ou mancha. Como diz o texto de Pedro, está aqui a sua noiva, Jesus, a sua igreja, que eu preservei para o dia das bodas do Cordeiro. É Ele quem consuma a nossa glorificação. O Espírito Santo trabalha em todas as fases da salvação. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele transforma nossas vidas. Por isso que um cristão que não tem uma vida no Espírito, não avança na sua salvação, está sempre necessitando aprender os rudimentos da fé. Como diz o apóstolo Paulo, não pode comer carne porque ainda está no alimento líquido, necessita de papinha de criança, porque não tem dado vazão ao Espírito Santo para que realize a sua obra de santificação, de amadurecimento, avançando as etapas de salvação no seu coração. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos dá intimidade com Deus. Amém? Intimidade. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que essa semana eu chorei lendo esse texto, porque no versículo 12, Jesus fala algo assim que eu fiquei com esse refrão na minha cabeça. Eu estava tomando banho lembrando desse refrão, eu estava passeando com o meu cachorro e lembrando desse refrão. Jesus Cristo fala assim: há tanta coisa que eu queria ensinar a vocês. Há tanta coisa que eu queria dizer a vocês. E quantas vezes eu orei a Deus dizendo: Deus, me ensina. Deus, fala comigo. Deus, me ajuda. Senhor, me ensina o que eu preciso saber. E o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: há muita coisa para eu e você aprender. E sabe quem vai ensinar? O Espírito Santo. Ele vos conduzirá em toda a verdade. Ele vos anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, olha o que Jesus fala, meus irmãos, se isso entrar na mente da gente, transforma a nossa vida. Ele lhes contará tudo. Não vai ter segredo, não tem segredo. Se nós vivermos uma vida no Espírito, Ele nos contará tudo que nós precisamos saber para viver uma vida com Deus nessa existência. Meus irmãos, é o Espírito que produz intimidade com Deus. É ruim perguntar isso, mas é uma pergunta que Deus já me fez algumas vezes e eu quero fazer aos irmãos essa noite. Qual o seu nível de intimidade com Deus? Será que o seu nível de intimidade com Deus é um nível clichê? Você fala bom dia Jesus, boa tarde Jesus, boa noite Jesus, como se ele fosse um vizinho que você encontra no elevador da sua casa, como se ele fosse um conhecido. De vez em quando você passa por Jesus e fala que nem os homens fazem, né? Opa! Balançando a mão.
Ou será que Jesus é alguém com quem você tem intimidade? Será que o Espírito Santo é alguém com quem você conversa? Será que o Espírito Santo é alguém com quem você vive? Alguém com quem você pode abrir o seu coração? Alguém diante do qual você pode derramar as suas mágoas? Alguém que você permite que controle o seu ser e que lhe conte tudo o que você precisa saber? Sabe o que eu desconfio? Eu desconfio que essas tantas coisas que Jesus quer ensinar para mim e para você, esse tudo que Ele quer nos contar, que o Espírito Santo pode nos contar, não está acessível a muitos de nós, porque nós vivemos uma vida motivada por anseios, desejos, afeições humanas, caídas, mundanas, sem desejar de verdade uma vida no Espírito. E se nós fôssemos fazer uma média do tempo que oramos, do tempo que adoramos, do tempo que passamos na igreja durante o mês, do tempo em que quantas vezes nós dedicamos um jejum espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo? Quantas vezes nós abrimos mão de coisas que nós sabemos que nos atrapalham da vida de comunhão com Deus? Do que nós somos capazes de deixar para que o Espírito brilhe em nós? Talvez nós ficássemos envergonhados, e talvez esse seja o motivo de nós não termos esse nível de intimidade, de fato, que o Espírito possa nos contar tudo. Você tem Jesus, amém? Quem aqui tem Jesus, levanta a mão. Glória a Deus por isso, Jesus Cristo vive em você, louvado seja Deus. Mas você concorda que diante de uma palavra dessa, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo na nossa vida? Nós precisamos dar mais atenção para isso, nós precisamos permitir que o Espírito viva em nós, nós precisamos de uma vida mais consagrada na presença dEle. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar por esse motivo. Eu quero pedir que o Andrei coloque uma música que fala sobre o Espírito Santo. Eu gostaria que você meditasse um pouco na letra dessa canção, falasse com Deus, fale com o Espírito Santo, Ele mora em você. Fale assim: Espírito Santo, se o Senhor está dentro de mim, transforma a minha vida. Enquanto você ora um pouquinho, depois nós vamos orar juntos por essa palavra. O poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Santo, é entendimento. Conhecer do Santo é entendimento. Meu conselheiro, minha fortaleza, poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Santo, é entendimento. Santo, é entendimento.
Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença essa noite. A Tua palavra é tão clara, é tão eficaz, é tão viva. E ela nos convida a uma vida no Espírito. Senhor Jesus, nós já temos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas nós essa noite, como igreja, reconhecemos, nós precisamos dar mais atenção ao Espírito Santo do Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor não seja o Deus esquecido em nosso meio, mas que o Senhor seja vivo, atuante em nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor habita em nós e nos transforma. Nós queremos pedir que o Senhor tome conta das nossas vidas e nos ajude a ter ciência de que é melhor ter o Senhor dentro de nós, do privilégio que temos de ter a Tua ação em todas as etapas da nossa salvação, de como é bom ter intimidade com o Senhor. Ó Espírito de Deus, vem mover na vida de cada um dos meus irmãos, cresça dentro de nós e transforme nossas vidas, mude nossa mente, mude nosso coração, mude nossas afeições, que nós sejamos um povo completamente consagrado a Ti. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, mova os nossos corações. Pedimos que a Tua graça nos alcance e Te louvamos pela palavra de hoje. Se há alguém essa noite, Senhor, que ouvindo essa palavra, reconhece que precisa da ação do Teu Espírito, que a partir de hoje, ela possa buscar esse revestimento, e que o Senhor possa transformar a sua existência. Pedimos que o Senhor nos conduza nas demais mensagens dessa série, que possamos refletir sobre a doce pessoa do Espírito, e render a Ele nossas vidas e nosso coração. Oramos assim, pelo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. A Ele seja a honra e a glória. E você pode se assentar.